orofacial como um todo. A gente vai discutir um pouquinho sobre a questão do planejamento digital, né, das implicações éticas e profissionais também, né, desse planejamento, falar um pouquinho de harmonização, o que é que se faz, tirar um pouquinho a dúvida de vocês, né, com relação à harmonização, né, e a gente se conhecer um pouquinho mais, trocar uma ideia, de repente, né, o que vocês ficarem à vontade, ou aqui, ou depois. Esse é o meu Instagram, mas depois, se quiser, eu posso passar também meus outros contatos, eu estou sempre disponível para tirar qualquer dúvida de vocês, e eu acho que isso é importante para a gente crescer junto na profissão, né? Eu nem coloquei meu currículo, mas hoje eu me dedico mais à harmonização orofacial. Eu tenho formação em odontopediatria, principalmente em odontopediatria e ortodontia. Entrei na harmonização a partir da ortodontia por conta da necessidade de melhorar a face de alguns pacientes, principalmente pacientes que a gente chama pacientes compensados, que são pacientes que não vão para a cirurgia ortognática, que fazem só o tratamento ortodôntico para melhorar a oclusão, e isso faz com que a face fique um pouco pobre, né? Então, aí a gente entra com a harmonização para fazer preenchimento, ou para utilizar a toxina botulínica para sorriso gengival. Então, faz que a gente chama de um refinamento da face, né, depois que ele é tratado com ortodontia. Então, eu entrei na harmonização mais ou menos por aí. Então, eu dou aula nas especializações de ortodontia. Hoje eu estou aqui em Petrolina, porque eu trabalho na universidade aqui, na Univasf, mas eu dou aula em Recife, na especialização em ortodontia em Recife, e coordeno um curso de harmonização orofacial lá. Dou aula também em Campina Grande, no IOA, que tanto na parte de ortodontia como harmonização, e coordeno o curso lá de harmonização, e coordeno o curso também de harmonização em Belém, aí no Pará, né, também do IOA, né, recentemente, que é um prazer imenso estar aí no estado de vocês. Eu não conhecia, fiquei encantada, tanto é que eu vou mensalmente. E aqui em Juazeiro eu trabalho também na BO, em ortodontia. Mas, como eu estava falando, houve essa necessidade de se estudar um pouquinho mais de harmonização para poder beneficiar mais esses pacientes de ortodontia, né? E isso tem me dado muita satisfação profissional, porque quando a gente escolhe, vocês são jovens, estão aí, né, em formação ainda, quando a gente escolhe uma especialidade dentro, né, da nossa profissão, que é a odontologia, a gente não busca só a questão financeira, a gente não busca só a questão de afinidade, né? Mas o bem que aquilo traz para a gente, você está tratando o paciente, né, está devolvendo para ele saúde, autoestima, qualidade de vida, isso é muito importante. E apesar da harmonização orofacial ter essa conotação muito estética, ela não é só estética. E eu até falo para os meus alunos que a questão de você estar tratando a parte terapêutica, ela é muito mais gratificante, né? Então, você pegar, por exemplo, um paciente que tem uma paralisia facial e você conseguir harmonizar aquela face, devolver um pouco mais, né, harmonizar, devolver um pouco mais de simetria para aquela face, é muito gratificante, né? Pacientes que estão, às vezes, na UTI, eu trabalho aqui na universidade na UTI, então, às vezes, paciente na UTI que tem, a gente chama de cialorréu, então, é chamado de síndrome de babação, o paciente tem muita saliva, pacientes que têm alguns problemas neurológicos, e você poder utilizar, por exemplo, a toxina para poder reduzir a secreção dessa saliva e devolver para ele, né, uma melhor qualidade de vida também. Enfim, então a gente tem bastante opções, né, situações que não só estética, porque estética também é muito bom tratar, né? E aí a harmonização, ela entra nessa interface das especialidades. Então, vou fazer cirurgia ortognática, eu preciso também refinar depois aquele procedimento. Fiz prótese, né, fiz periodontia, né, dentística, orto, enfim. Então, por isso que se diz que a harmonização orofacial hoje, ela está permeando todas essas especialidades, e ela é uma especialidade do futuro. A odontologia, ela vai ter muito essa cara da harmonização facial. Não é à toa, né, que nós estamos em pleno desenvolvimento
né, tanto estendendo mais, né, o número de cursos, de procedimentos, né, e acaba que a gente também deixa as outras profissões um pouco, principalmente a área médica, infelizmente, não reconhece tanto, né, então existe muito embate judicial, mas, né, temos leis, resoluções, né, bem fortes e específicas que faz com que a harmonização orofacial só a gente faz, né? Eu costumo falar que o dentista é o melhor profissional para se tratar, né, para harmonizar. É o único que faz a harmonização orofacial, que ele não vê só a face, ele vê também a questão da oclusão, que é importantíssima. Vocês vão estudar aí em várias disciplinas, mas principalmente em prótese, em ortodontia, em periodontia também, e vão entender, né, com o tempo, isso que eu estou falando. Além de nós sermos preparados para atender delicadamente, minuciosamente, em pequenos espaços. Então, a gente tem essa capacidade, né? Por isso que somos os melhores mesmo, né? Então, a harmonização, que a gente chama de harmonização orofacial ou ROF, né? Que muita gente chama a sigla ROF, ela faz parte da odontologia, só o dentista faz. Orofacial, só o dentista faz. Existem algumas patentes de alguns procedimentos, não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, vou fazer preenchimento MD Codes, né? Que é um preenchimento onde se tem códigos, né? Que um cirurgião plástico brasileiro, chamado Maurício Maio, ele fez, que são códigos médicos. MD Codes é porque é códigos médicos. Ele só dá curso para médico e só quem pode usar essa sigla é médico, né? Então, a gente também pode utilizar a ROF aí, que é orofacial, só quem faz, né, somos nós, dentistas, né? E tem ganho bastante atenção na mídia, principalmente, né? O que a gente tem que se preocupar e a gente tem que se unir como classe, vocês que estão em formação, tem que ter esse entendimento ético mesmo, correto, de que a gente tem que fazer o que nós somos capazes e não ir além do que não é possível, né? E tudo que a gente faz, a gente responde, inclusive civilmente e criminalmente também. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade e segurança para fazer procedimentos que nós somos habilitados e que nós temos conhecimento, né? Infelizmente, como é uma área nova, né? E, assim, são procedimentos bem caros, porque os produtos são caros, você se habilitar é caro, né? E a gente vê muita, não só... Bom, eu falo por Recife, porque eu faço parte da comissão de harmonização orofacial daqui do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, e a gente pega muito processo, né? E a mídia também acaba divulgando vários casos. Agora, recentemente, saiu, acho que, não sei se foi no Fantástico, também não sei se foi essa reportagem, porque eu realmente não acompanho TV. E aí era uma dentista lá de Jaboatão, que é uma cidade da região metropolitana de Recife, que ela estava utilizando um material permanente, que chama PMMA, ao invés do ácido hialurônico. O PMMA ele é um produto permanente, ele é autorizado, só que ele não traz, ele é definitivo, mas a estética não é definitiva, porque a gente envelhece, ele pode sofrer o que a gente chama de migração, então a estética nem sempre ela é definitiva, né? E isso faz com que muita gente fique deformado com o tempo, né, a longo prazo, que foi, inclusive, o que aconteceu com Gretchen, né, que vocês estão aí mais na mídia, já entenderam que tem um injetor, né, que é um dentista injetor, que é Igor Alves, né, que fez a reabilitação dela, ficou famoso, ele é super talentoso, enfim, e o PMA, apesar de ser autorizado, ele tem essa inconveniência. Agora, a vantagem dele é só o custo, que é muito barato, né, em relação ao ácido hialurônico, que é caríssimo, né, aos produtos. Então, assim, a gente vê que tem infelizmente, muito profissional que acaba colocando um pouco para baixo, né, essa situação dessa responsabilidade perante a especialidade, tá? Mas ela é uma especialidade que, na realidade,
é a mais nova especialidade odontológica, né? Então, quando eu falo harmonização orofacial, eu falo nisso, ó. Qual é o profissional? Esse uma página do Instagram, Health Medline, que tem alguns casos bem interessantes, lógico. Aqui, por exemplo, esse caso do meio também teve cirurgia plástica, tá? E eu acho super legal trabalhar em parceria, né? Então, existem casos que o ideal é a cirurgia plástica, né? Então, por que não indicar, encaminhar, fazer o que está ao nosso alcance, né? Então, quem faz esse tipo de tratamento, né? Essa reabilitação, essa harmonização orofacial, só o dentista, né? Qual é o outro profissional, né? Porque a gente sabe que o médico pode fazer, o biomédico pode fazer, né? O farmacêutico pode fazer a harmonização. Agora está para entrar os fisioterapeutas também, para, né, os produtos injetáveis, que eles não faziam injetáveis. Então, assim, não me assusta nem um pouco, porque eu sei que nós somos os melhores mesmo, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com a odontologia. Então, olha esse caso, que coisa maravilhosa, né? Olha a reabilitação dessa paciente, né? Orofacial. Então, a odontologia é uma grande aliada, não apenas no restabelecimento da função e bem-estar, mas principalmente na busca por um sorriso em harmonia, com a face equilibrada, o que é definido como beleza e jovialidade, né? Então, veja que a reabilitação oral dessa paciente, em parceria com a harmonização orofacial, olha o que devolveu para ela, né? Desenvolveu muito autoestima. Eu trabalhei muito tempo, possivelmente essa paciente, ela é uma paciente que tem fissura palatina, aparentemente está parecendo que ela tem fissura. Eu trabalhei muito tempo, acho que foram quase 12 anos, no hospital referência do tratamento de pacientes com deformidades crâniofaciais. Eu era uma das ortodontistas e a gente fazia o preparo para as cirurgias que a gente chama de enxerto ósseo alveolar, para preencher o local da fissura, e também para as cirurgias ortognáticas, né? Mas eram pacientes que passavam a vida inteira, né, fazendo as cirurgias de lábio, de palato, né? E reabilitações protéticas, muitas vezes, e era muito, muito interessante. E como a harmonização beneficia esses pacientes, né? Não só oralmente, como a gente fala, né? Porque a harmonização também tem ela pode ser entendida, né, como também a utilização da estética, né, da estética dental, que eu falo, né, da dentística, mas nas reabilitações de preenchimentos de lábio, né, que os pacientes com fissura, eles têm bastante a gente chama que são lábios antiestéticos, né? Então, eles vão ter bastante comprometimento dos lábios, né? Quando eles têm a fissura labial ou lábio-palatina, tá? E aí, como é que aconteceu com a odontologia, né? Eu acho muito importante, vocês que estão começando agora, valorizem muito a questão da odontologia legal, né? Então, nós somos profissionais, somos regidos por uma lei que estabelece, né, a odontologia. É uma lei antiga, de 1966, não é tão antiga, né? Mas, frente às outras profissões, ela é mais antiga que da própria medicina, né? Então, a lei 5081, que é de 66, ela é uma lei pequenininha, tem lá uma página e meia, mais ou menos, e ela diz tudo que o dentista pode fazer, né? E aí, ela é bem interessante, porque ela coloca que todas as especialidades odontológicas, o dentista formado, ele pode fazer, até as especialidades que ainda estão por vir. Então, você recém-formado, você pode fazer a harmonização, só que cabe a você saber realmente realizar o procedimento, porque tudo que acontecer de intercorrência daquele procedimento, você pode responder civilmente, criminalmente e administrativamente, né? Que seria, no caso, criminalmente, né, a partir do Código Penal, civilmente pelo Código de Defesa do Consumidor, né, principalmente, e administrativamente pelo Código de Ética Odontológico. Então, toda profissão, ela vai ter um conselho, vocês, né, vão conhecer, se já não conhecem, que existe o Conselho Federal de Odontologia e as jurisdições que cada estado vão ter. Então, tem o CRO-PA,
que é o Conselho Regional de Odontologia do Pará, e o Código de Ética, ele é um documento nacional, que ele vai estar lá quais são os direitos e os deveres do cirurgião dentista. Então, a gente tem que ficar sempre muito atento ao que a gente pode fazer ou não, para não gerar um processo administrativo, né, que quando você não cumpre com esse código, tá? E aí, o que aconteceu? Na odontologia, a harmonização, como eu falei, ele entrou muito com a questão da toxina. Então, a toxina botulínica, que as pessoas falam Botox, né? Botox é uma marca comercial americana. Então, eu já gosto até de ensinar que a gente tem que falar que é toxina botulínica. Quem faz Botox usa a marca registrada Botox, mas o ideal é a gente sempre falar toxina botulínica. Então, na odontologia, a harmonização ela entrou com a toxina botulínica. Inicialmente, ela era utilizada para sorriso gengival, para melhorar aquele sorriso, né, que o paciente tinha, né, que mostrava muita gengiva. Entrou também com a questão do bruxismo, né, porque porque a toxina botulínica ela vai paralisar a musculatura, né, então ela vai deixar o músculo sem movimento. Então, fazia a aplicação da toxina botulínica no masseter para evitar que houvesse, né, o bruxismo ou o briquismo, que é aquela contração. O bruxismo quando é noturno e o briquismo quando é o apertamento que é durante o dia, né, diurno. E usava também nos casos de implante, né? Os pacientes faziam cirurgia de implante, mas às vezes não seguiam as recomendações do implantodontista, se alimentavam, né, muito, e aí poderia se perder o implante. Então, essas três situações foram as principais que levaram, né, a odontologia a começar a utilizar a toxina botulínica, o que entrou com a própria cirurgia bucomaxilofacial, tá? Depois, com o tempo, né, com os outros procedimentos que eram realizados, a questão do ácido hialurônico, ele foi proibido na odontologia o ácido hialurônico, né, pelo próprio conselho. E aí começou-se, podia utilizar a toxina botulínica para fins terapêuticos, não podia utilizar para fins estéticos. E aí começou-se aquele embate, né, judicial, inclusive, para poder autorizar o dentista a realizar aqueles procedimentos. Então, ora se tinha uma resolução que falava que podia utilizar a toxina só para fins terapêuticos, depois a gente conseguia, né, na justiça, o aceite, né, o reconhecimento que a gente poderia usar para a estética também. Então, foram anos bem difíceis, principalmente de 2016 a 2018. Eu lembro que eu fui fazer um curso no Rio em 2016, acho que final de 2017, eu acho. 16, bom, um desses 2 anos. E aí eu estava o curso ia iniciar e foi proibido. Aí foi aquela confusão para poder esperar, né, entrar com a liminar, para poder a gente retornar para o curso. Enfim, foi bastante difícil esses anos. Quando chegou em 2017, no final de 2017, uma juíza do Rio Grande do Norte, ela proibiu a utilização da toxina para fins estéticos, né? E aí gerou um grande problema, né? Novamente. E aí o conselho, isso foi no finalzinho mesmo, de dezembro de 2017. Então a gente passou quase que um ano debatendo. Quando foi mais ou menos agosto, setembro de 2018, né, houve o ganho na justiça de que realmente o dentista poderia utilizar sem problemas, houve o reconhecimento. E aí, quando chegou em 2019, o Conselho, no CIOSP, né, que é aquele congresso, o congresso grande, né, que tem em São Paulo, não sei quando é que a gente vai voltar a ter por causa dessa pandemia, mas o CIOSP é um congresso bem importante, ele tem uma feira grande, né, e é um congresso que acaba reunindo muita gente do Brasil todo. E aí o Conselho ele lançou 6 resoluções, né, nesse congresso, né, que geralmente sempre é no final de janeiro, que é o CIOSP, tem o nomezinho, Congressão, que eles chamam, né. E aí uma das resoluções foi essa resolução de 198 de 2019, onde ela reconhece a harmonização orofacial como especialidade odontológica e dá outras providências. Então, foi quando a odontologia lançou a ROF, certo? E aí eles foram muito felizes com isso, porque já garantiu, a gente tem a própria lei que regulamenta a nossa profissão, tá? Que eu falei, 5081. Ela é uma lei que já estabelece que a gente
tudo que a gente, né, como eu falei, tudo que vier de especialidade, o dentista já pode realizar. Vocês vão estudar isso, se não já estudarem, odontologia legal, e essa lei, ela prevê que a gente pode fazer prescrição medicamentosa, pode fazer a utilização de drogas injetáveis, que a gente pode ter um laboratório de prótese, pode ter, inclusive, equipamentos de fisioterapia, que a gente pode ter o raio-x, ou seja, né, então, ela é uma lei muito interessante, que nos livrou de muitas situações, e, mais uma vez, a gente conseguiu também perante, não só o nosso código de ética, mas também a lei, né, que regulamenta a nossa profissão. E aí ela traz as competências, né, o que o dentista, o que o cirurgião dentista, especialista, né, em harmonização orofacial, ele pode realizar, né. Nessa resolução, ela traz de uma forma bem simplista, já existem muitos tratamentos que estão incluídos aí. Então, a gente tem a toxina botulínica, né, que é a utilização da toxina botulínica, dos preenchedores faciais, e aí a gente chama eles, não só o ácido hialurônico, que vocês devem conhecer, mas existem também os bioestimuladores, que são produtos também que vão estimular, né, a produção do colágeno, aumentar o que a gente chama de espessar, ou fazer o que a gente chama de espessamento dérmico, né, trabalhar a questão de rugas, que é muito interessante, muito legal. E também utilizar os agregados leucoplaquetários autólogos, que é utilizado muito na odontologia, né, que é o PRP e o PRF, que usa não só na harmonização, mas usa em prótese, em cirurgias de implante, cirurgias periodontais, né, que são a fibrina, né, e o plasma rico em plaquetas, tá? Tem também a intradermoterapia, né, que é a utilização, a gente pode se chamar também de mesoterapia, é a introdução de mesclas, de vitaminas, né, de substâncias dentro da pele, né, são injeções que são realizadas. Tem o uso de biomateriais indutores percutâneos de colágeno, aí entraria também os bioestimuladores, procedimentos biofotônicos ou em laser, que é o laser e o ai, meu Deus, deu um branco, o LED, que a odontologia usa muito, né? O cirurgião dentista brasileiro, eles usam muito a laser terapia, né? Não só, principalmente, a questão do clareamento, né? Que a gente usa o LED azul e o LED violeta, mas também a utilização do laser de baixa e alta potência. A gente tem o de baixa potência, que trata muito pacientes que têm mucosite, que fazem uso de oncológicos, né, que fazem uso de quimioterapia, de radioterapia. A gente tem para problemas de DTM, né, lesões, né, a utilização como um PDT, não sei se já ouviram falar, que é a utilização do laser com o azul de metileno, que é um corante, que já tem estudos que falam que ele funciona como em substituição ao antibiótico, inclusive em processos lesões cancerígenas também de boca, né? Então, assim, tem muita coisa interessante, né? A odontologia, enfim, eu sou apaixonada, mas é utilizado também a laser terapia na harmonização, não só para tratar as intercorrências, né, que são os efeitos adversos eventuais que podem acontecer, mas também para melhorar a estrutura da pele como um todo, tá? A realização de tratamento como lipoplastia facial, que são as cirurgias, né? Então, a gente tem aí a técnica da bichectomia, que é a remoção do corpo adiposo, né? Que é a bola de Bichat. As cirurgias que também é permitida, que é a cirurgia a gente tem a lipoenzimática de papada e tem a lipomecânica, né? Da região da gordura submentoniana. E tem as cirurgias de lábios também, como o lip lift, né? A paciente que tem um lábio muito comprido, com eversão do lábio, a gente faz esse tipo de cirurgia também, que faz parte da harmonização. Outros procedimentos, veja, aqui é um breve relato dentro da nossa resolução, mas existem outros procedimentos que estão inclusos aí. Alguns procedimentos foram removidos, né, como a cirurgia que a gente chama de alectomia, né, que era a diminuição da cartilagem alar, né, ela está proibida desde agosto do ano passado. E outros procedimentos também, como a gente vai ver, tá?
Então, o que aconteceu? Dentista já fazendo otoplastia, cirurgia de orelha, agora se lançou uma técnica nova que, inclusive, recentemente, eu nem trouxe para aula, acho que tem 2 dias que eu recebi, que eu não cheguei a ler o processo todo, que é até de um colega meu, Gustavo Faisal, que é um excelente injetor, né, que é harmonizador, que era justamente para a realização daquelas cirurgias de orelha, né, mas são cirurgias realizadas com os fios, que é um indutor também de colágeno, que são os fios, fio de PDO, fio de ácido polilático, que são fios de tração, que são utilizados também. Então, em agosto do ano passado, saiu essa resolução que o conselho, às vezes, é isso mesmo. O conselho, ele tem o dever de organizar esses procedimentos e tentar fazer com que a classe caminhe naquele sentido, né? Então, assim, acaba sendo muito criticado quando a gente só olha o lado do dentista, né? Do dentista como pessoa, e não do conjunto como todo. Então, alguns tipos de procedimentos, eles ainda não fazem parte do rol de procedimentos da nossa especialidade, né? Então, por exemplo, fazer otoplastia, ele não faz parte da nossa área de atuação, apesar de que tem lá uma brecha na lei que fala dos anexos e a orelha podia ser um anexo. Enfim, em agosto ficou proibido esses tipos de procedimentos, que, a meu ver, até eu fazendo parte, até escrevi um artigo, né, para a revista do CRO daqui de Pernambuco, explicando essa resolução, inclusive colocando que, nesse momento, não é possível, mas não quer dizer que no futuro, até a médio prazo, isso não aconteça, né? Mas alguns procedimentos eu acho muito específicos da própria cirurgia, né? Como, por exemplo, a rinoplastia, né, que já tem aí esses procedimentos de rinomodelação definitiva, que é uma rinoplastia, que é feita no consultório odontológico, em ambiente ambulatorial, né? Eu acho muito perigoso isso, né? Não sei se daqui a um tempo isso que eu estou falando seja obsoleto. Eu não descarto essa possibilidade. Gente, qualquer dúvida, vocês podem falar, tá? Podem interromper, tá? Não se acanhe, não. Então, nessa resolução, ele colocou lá a lectomia, a blefaroplastia, que é a remoção, né, a diminuição da pálpebra, principalmente superior, né, cirurgia de castanhais ou lifting de sobrancelha também nessa região, autoplastia na orelha, a rinoplastia são as cirurgias de nariz definitivas, tá? E a ritidoplastia é aquela cirurgia onde se remove mesmo o tecido para poder fazer o que a gente chama de lifting. Ritide quer dizer ruga, né? Então, a cirurgia de rugas, quando se faz, que eu acho que é só uma questão de tempo também, porque nós somos muito habilidosos, né? Mas a gente tem que pensar muito, estudar muito intercorrência, as técnicas cirúrgicas e fazer em ambiente preparado, não é fazer, né, na cadeira, né? A gente fala cadeira do dentista, mas no consultório odontológico, sem preparo, enfim. Isso é que eu acho complicado, tá? E aí tinha também algumas outras, nessa mesma resolução, só para vocês entenderem, que foi vedado fazer publicidade e propaganda. Não quer dizer que vocês não possam fazer, que são procedimentos mais relacionados com a área da estética, que é uma área extensa e que às vezes nem necessita de formação superior. Que aí vem as micropigmentações, que a micropigmentação do lábio eu acho muito interessante, né? O dentista que já faz tão lindamente, né? O preenchimento labial, a gente tem tanta técnica, a gente tem tanta precisão, né, na mão, a gente tem anestesia, tem um cuidado em atender o paciente. Lígia está perguntando qual a relação, qual é a relação que saiu aqui? Qual foi, Lara? Lígia perguntou? Qual a relação do tratamento com laser terapia com ozonioterapia? Veja, a laser terapia e a ozonioterapia são tratamentos complementares. Eu não vou tratar um paciente só com laser. E eu não vou tratar um paciente só com ozônio. Eles são procedimentos que tá dentro do que a gente chama de odontologia integrativa. Eu não sei se vocês já viram falar, né? Existe, inclusive, a medicina, ou odontologia biológica. Existe a medicina integrativa, que tem lá, até o SUS ele já reconhece. Então, tem vários tratamentos que são como se fossem tratamentos complementares, auxiliares, né? A fitoterapia,
a própria yoga, o reiki, né? Então, a laser terapia, a ozonoterapia. Então, são tratamentos específicos que vão melhorar um tratamento que eu estou fazendo. Eles vão ser coadjuvantes. Eles não é, eu vou fazer só usar laser, a gente nunca faz só a utilização do laser. Eu posso fazer, por exemplo, um peeling com laser, eu posso fazer ou tratar com o laser de baixa potência, né, um procedimento, porque ele vai estimular a regeneração tecidual, ele vai ser anti-inflamatório, analgésico, então a gente não faz só aquele procedimento, tá? E o ozônio, ele tem N situações que a gente pode tratar com o ozônio. O ozônio é um produto, né, muito antigo, já foi usado há muito tempo, tem países que usam, a Alemanha mesmo, Cuba usa bastante, e o que acontece? Ele tem na forma de gás, na forma de água e na forma de óleo, né, e a gente pode utilizar nessas 3 situações, né, tanto em cirurgia, é muito utilizado em cirurgia, vou fazer uma cirurgia, por exemplo, tirar um terceiro molar, eu posso fazer a lavagem da cavidade com água ozonizada, posso colocar o óleo ozonizado ali dentro, né? A água e o gás, ele precisa se ter o gerador de ozônio. Já o óleo vocês podem comprar, né? Estão discutindo aí a questão da rinoplastia, né? Que está aparecendo aí. Isso. Joia, Lígia. Mas, olha, o laser e o ozônio tem muita coisa legal, tá? A questão da rinoplastia é o seguinte. O dentista faz a rinomodelação com ácido hialurônico, com fios, tá? Aí foi proibido a alectomia, a cirurgia do nariz, né? Aqui. Aí o que aconteceu? O dentista inventou um nome que é rinomodelação definitiva, não é rinoplastia. Ele inventou esse nome, rinomodelação definitiva. Só que essa rinomodelação parece que é a utilização do fio com o preenchedor, né? Mas, na realidade, ele faz a raspagem dessa, que a gente chama de giba, né? Então, ele raspa a cartilagem, às vezes até o tecido ósseo, enfim, é proibido, porque isso não é uma rinomodelação definitiva, é uma rinoplastia, tá, minha gente? Mas vamos adiantar, vamos lá. Então, na harmonização, a gente tem que pensar sempre no planejamento. Eu preciso entender o meu paciente, né? Qualquer procedimento, né? Quando vocês vão fazer a consulta do paciente, eu preciso entender, eu tenho que ter um diagnóstico e eu tenho que fazer um planejamento. Esse planejamento, ele vai ser baseado na queixa do paciente e no que eu estou vendo ali que eu posso melhorar, né? A gente tem que ter muito cuidado nesse planejamento para a gente não se deixar levar pela expectativa do paciente, para que também não cause nenhuma, vamos dizer assim, uma aberração, né? Eu não coloquei nada aqui em aula, mas, enfim, tem muitos casos, vocês devem saber mais do que eu, por exemplo, aquele Alok, né, aquele cantor, né, não é cantor, ele é DJ, né, é cantor, é DJ, nem sei, enfim, DJ, né, e aí ele fez uma harmonização que ficou horrível, não sei se vocês chegaram a ver, né? Ele fez uma colocação do preenchimento com ácido hialurônico na região de mandíbula, que ficou disforme para se a gente fosse fazer uma análise facial dele, ele ficou desproporcional, né? O terço inferior dele ficou desproporcional em relação aos outros terços, porque o planejamento não foi adequado. Mas entenda, eu entendo que muitas das vezes o paciente ele já chega com aquele diagnóstico, a gente tem que tentar colocar a expectativa lá embaixo e entender que nem tudo que o paciente quer é possível. Então, e que nem tudo que o paciente quer a gente vai conseguir fazer, porque eu preciso entender, estudar a face dele. Então, pacientes, por exemplo, que têm a face braquifacial bem redonda, né, mais larga do que comprida, eu não posso colocar um produto que vai deixar ela mais cheia, preencher mais, né? Diferente, por exemplo, um paciente com mais magro, que eu posso fazer a realização do preenchimento. Por exemplo, o paciente com AIDS, né? E hoje, agora também, os pacientes que fazem cirurgias de gastroplastias, que perdem muito peso, são ótimos pacientes para a realização por exemplo, a colocação dos preenchedores, porque tem bastante tecido e a gente precisa fazer
essa harmonização. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tem outro ator que estão falando aqui, né? Eu sou péssima, gente, o nome de ator. Mas, assim, tem vários casos. Então, a gente tem que entender também que nós envelhecemos, né? Então, assim, eu não vou falar... Quem tem o rosto mais oval, é bem coringa. Eu posso preencher, eu posso fazer muita coisa, né? Lógico, a gente tem que ver qual é a queixa e tentar entender qual é o melhor local para eu realizar aquele preenchimento que vai dar, né, um resultado melhor para o paciente. Então, com o tempo, a gente envelhece, né? A gente envelhece no tecido ósseo, a gente envelhece no tecido muscular, no tecido tegumentar, né, nos compartimentos de gordura. Então, eu gosto muito dessa... Pena que não dá para mostrar aqui as setinhas, né? Ah, tem sim, tá aqui. Igual no computador. Então, ó, eu tenho aqui uma face de uma pessoa mais de idade e eu percebo essas regiões mais escuras é onde tem reabsorção óssea. Por quê? Porque nós estamos sempre nos remodelando, né? O tecido ósseo sempre se remodela. A gente cresce, mas chega um momento que ele vai ter mais perda do que ganho, né? Mais reabsorção do que a posição. E aí há algumas mudanças na face que são inevitáveis, né? Então, o que a harmonização vai fazer é melhorar, deixar com que o paciente envelheça bem. Poxa, ele tem, sei lá, 50 anos, está tão bem para a idade. Então, isso é que as pessoas querem, isso que é o que é saudável. Não é eu transformar aquela pessoa em outra pessoa. Como antigamente se tinha cirurgias plásticas que ficavam os pacientes estigmatizados, aquelas pessoas muito repuxadas, a boca aumentava, até dava ponto nos olhos, enfim, porque ainda se dá, né? Mas assim, eu estou sendo bem exagerada, porque acabava ficando aquele rosto, era outra pessoa, né? E muitos pacientes chegam no consultório dizendo, doutor, eu quero que fique bem natural, eu não quero fazer cirurgia, senão eu não vou me reconhecer, porque pode ser, dependendo, lógico, de cirurgião, hoje em dia tem técnicas maravilhosas, cirurgiões super habilidosos, mas que a gente sabe que muda bastante, tá? Então, a face, ela vai perdendo, ó, aqui na cavidade piriforme, que é essa região onde vai se assentar o nariz, né? Ela vai aumentando, por isso que o nariz parece que cresce, porque há essa reabsorção. Há a reabsorção na base mandibular, essa região que a gente chama de ângulo antigoníaco, na região do arco zigomático, por isso que tudo cai, né? E há uma perda de gordura, o tecido perde a questão da sustentação pela proteína colágeno, elastina, né, o próprio ácido hialurônico endógeno que a gente tem, e vai ficando esse enrugamento, e é o que a gente chama de quadralização da face, né, vai quadralizando, ela vai caindo. Além das assimetrias, tá? Esse dado aqui é interessante, é de um artigo, essa foto, na realidade, é uma paciente que fez a bichectomia unilateral quando ela sofreu um acidente, e aí ela, acho que foi um acidente, não, ela teve quase que um câncer, e teve que remover a bola de Bichat nessa região. E aí, esse autor, esse pesquisador, ele defende que a bichectomia evita que o paciente se quadralize tanto. Veja, é como se a bola de Bichat, ela também pitosa, ela também cai, né? E aí deixa essa simetria. É uma das orientações para que se faça a lipoplastia, que é a remoção da bola de Bichat, tá? Então, a gente tem que ter em mente que o paciente também tem essa limitação por conta do envelhecimento. Quando se perde dente, aí esse envelhecimento é muito pior, né? Porque há uma reabsorção maior do tecido ósseo, além da diminuição do terço inferior da face, porque não tem os dentes. Olha aqui esse caso que eu coloquei para vocês, né? Olha como se perde a dimensão vertical, né? O nariz cai, a boca, ela everte, né? Então, fica um paciente com a idade bem, nem parece que é a mesma paciente. Se eu disser que aqui é a filha dela, vocês vão acreditar, né? Mas é a mesma pessoa, porque perdeu aqui esse tecido ósseo e o rebordo ósseo alveolar, né? Que é, quando se perde os elementos dentários, vai se diminuir mais ainda, né, essa reabsorção, porque não vão ter os alvéolos e não vai ter a altura, né, da oclusão dada pelos dentes, né? E aí a gente entra para análise facial e harmonização orofacial. Então, a gente tem vários tipos de análises, né, que a gente vai utilizar para classificar o paciente. Então, aqui foi bem interessante, isso aqui da revista Veja, né, fizeram uma pesquisa para avaliar a mulher mais simétrica, né, isso foi lá em Londres, né, que fizeram, na verdade foi na Inglaterra,
e aí se descobriu essa Florência, essa menina que era uma balconista, se não me engano, e aí se fez toda a análise, né? Gente, existem vários tipos de análise, tá? Até aqui entra o visagismo, que ele avalia por terço se a pessoa tem mais razão, ou emocional, ou intuição, e percebeu que ela era quase 100%. Ela é linda, né? Lógico, mas tem muitas mulheres, eu acredito que até mais linda que ela, mas ela é maravilhosa, e ela é totalmente assimétrica, né? Simétrica, né? Então, foi feito. A gente tem também essa máscara de Marquardt, que é uma máscara onde você coloca no paciente e vai avaliar, isso faz pelo computador mesmo, né? E assim, o estudo da análise facial, ele começou lá no século XVII, pelo que a gente chamava de craniometria. Não se tinha radiografia, não se tinha uma fotografia para avaliar o tecido ósseo mesmo, né? Então, começou no século XVI, com a craniometria. Então, se pegava lá o crânio, né? E estudava os primeiros ângulos, e aqui foi o primeiro ângulo, que é o ângulo facial, para poder estudar a face. Depois veio o plano horizontal de Campbell, que vocês vão usar muito em prótese, se vocês não viram ainda, vão ver em prótese, que é póreo, espinha nasal anterior, mas até aqui, o plano de Campbell, a gente não tinha radiografia ainda, né? E depois veio o plano horizontal de Frankfurt, que é muito utilizado, principalmente na cefalometria em ortodontia. A gente usa muito como parâmetro para avaliar e classificar esse paciente, tá? Então, foi feito lá na Alemanha, em Frankfurt, em 1884. Os craniologistas, eles definiram esse plano que ficou, que até hoje a gente utiliza, né? Depois, em 1995... Oi. A Lorena fez uma pergunta. Lorena. Você consegue ver aí? Não consigo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver. Sobre pessoas que fizeram harmonização, só que com os anos o rosto dá a impressão que caiu. Porque o que acontece, Lorena? Quando a gente faz... qualquer procedimento que eu faça, eu vou estar sempre, como se eu estivesse nadando contra a correnteza, porque tem o envelhecimento. Quando a gente envelhece, além desse tecido ósseo que eu falei que é reabsorvido, imagine um envelope, eu sempre dou esse exemplo. Imagine um envelope cheio de papel, tá ali, envelope, todo estufadinho, todo retinho, cheio de papel. Se eu removo todos esses papéis, o envelope vai ficar murcho ali. É que nem a pele. Tem muita pele e não tem o que preencher, porque houve reabsorção óssea, houve reabsorção de gordura, e os compartimentos de gordura, eles caem, porque os próprios ligamentos que seguram esses tecidos, eles enfraquecem, ficam elastecidos e acaba acontecendo o que a gente chama de pitose, né? O músculo fica mais flácido e tudo cai. Então, o que acontece quando fizeram a harmonização e com os anos o rosto, a impressão que dá que caiu? O próprio envelhecimento leva a isso. Mas existem tratamentos dentro da harmonização que vai trabalhar esses tecidos para que eles se sustentem novamente. Como? Eu posso, por exemplo, usar os fios de tração, que tem vários tipos, para poder tracionar, eles são ancorados mais ou no temporal, ou aqui na região, né, do temporal, ou mais no couro cabeludo mesmo, então ele faz uma sustentação. Eu posso utilizar os bioestimuladores para melhorar, né, a produção de colágeno e deixar essa derme mais espessa e mais firme. Eu posso fazer, por exemplo, a utilização do preenchedor, que é o ácido hialurônico, em alguns locais, para poder preencher e, às vezes, até fazer também o lift, né? Posso fazer a toxina botulínica, que vai trabalhar mais essa região do terço superior, e aí a gente vai sempre trabalhar para que esse rosto não tenha essa impressão que ele está caído. O que acontece, às vezes, é que o paciente, de vez ele fazer um tratamento de harmonização, ele vai e faz só, por exemplo, preenchimento. Aí ele tem um sulco nasolabial bem profundo e vai colocar o preenchedor, que é o ácido hialurônico, que é um material espesso, ele preenche e eu vou só aumentando o peso do meu terço inferior. Então, a tendência é cair um pouco mais. Então, em harmonização, a gente sempre passa ao paciente que é um tratamento.
E a gente sempre tenta elevar para frente, para cima e para trás o rosto. Inclusive, quando a gente vai fazer alguns fios, né, de sustentação, a gente faz esse tipo de tracionamento, que é justamente para evitar essa pitose, que é o que a gente chama de quadralização da face. O rosto, ele era mais um triângulo invertido, e ele começa a ficar mais quadrado, porque há essa queda, e esse tecido, ele se coloca muito nessa região, que a gente chama região do Joe, né, que é essa região daqui. E aí fica que nem aquela senhorinha aqui, ó. Aqui, ó. Olha como ele fica mais quadralizado. Principalmente desse lado, porque é o que ela tem a bola de bichar, né? Então, ele pitosa toda essa... Isso aqui é inevitável, certo? Existem vários tratamentos. Tem pacientes que têm uma genética melhor, que têm um fototipo de pele melhor, enfim. Tem várias outras situações. Que têm uma vida mais saudável, que têm bons hábitos, né? Um estilo de vida melhor, se alimenta bem. Tem a questão a alimentação, ela é muito importante, né? A gente tem já, a odontologia já estuda muito os nutracêuticos, que são medicamentos que vão estimular, né, a formação do colágeno, né, a própria vitamina C, a vitamina D, enfim, tem uma infinidade de coisas interessantes que a gente pode estudar, tá bom? Vocês perguntem, tá? Bom, e aí quando foi em 1895, Röntgen, que eu acho que você já deve ter, né, muitos já devem ter ouvido falar, ele descobriu o raio-x, né, então foi fantástico para a medicina e para a odontologia, porque o raio-x serviu de diagnóstico, e a partir daí a gente começou, ele recebeu lá o Prêmio Nobel de Física, em 1901, a mulher dele, coitada, morreu de câncer, que foi radiografada várias vezes, não tinha proteção nem nada, né, enfim. E aí, a partir daí, se deu a cefalometria radiográfica, que é muito utilizada na ortodontia, né? Então, a gente consegue fazer uma análise facial a partir da radiografia cefalométrica, né? Existem mais de 100 análises para a gente avaliar, né, inclinação do elemento dentário, protrusão e retrusão de maxila e mandíbula, né? Se o paciente é um paciente dórico-facial, se ele é mesofacial, se ele é braquifacial, né? E aí a gente tem, trazendo também para a própria harmonização, a gente tem a própria análise facial específica, né, para a harmonização. O que é interessante aqui da gente ver, veja, existem vários pontos que vão classificar a face do paciente. É só um exemplo, tá, minha gente? Que não é a intenção de dar análise facial para vocês. Mas vamos ver aqui, ó. A gente tem esse ponto que é o zizi, que é o zigomático, tá? Eu tenho esses dois pontos zigomáticos. Aqui, lógico, maravilhosa, né? A Angelina Jolie, que apesar dela dizer que não faz harmonização, já existem provas que faz, mas enfim, isso é um outro detalhe. Esse zigomático, ele é o ponto mais que na face do paciente deve ser o mais largo, certo? E a gente tem o gônio, ou gogô, aí é chamado de zizi-gogô. O zizi, ele tem que ser mais largo do que o gogô. O que aconteceu, vou ter botado aqui para vocês verem, o que aconteceu com a Loki foi justamente o paciente, no caso, eu imagino que ele chegou querendo fazer o preenchimento de mandíbula, que é uma coisa que, quando entra em moda, todo mundo quer fazer, e ele fez tanto preenchimento de mandíbula que o gogô ficou maior do que o zizi, e ficou muito esquisito. Ficou pontudo e ficou muito esquisito. Ele já era um cara bonito, não tinha necessidade de tanto preenchimento, na realidade, eu acho que nem tinha necessidade de preenchimento. O preenchimento com ácido hialurônico, eu costumo falar que é, assim, a cereja do bolo, né? É a perfumaria. Eu vou fazer um retoque. Eu não vou fazer tudo com um preenchedor, né? Eu tenho outros tratamentos que eu posso fazer e ele vai dar aquele toque final. Fazer um preenchimento exagerado com muito produto traz um malefício ao paciente, como, por exemplo, o que Lorena falou, da face cair. Porque, imagine eu encher... É que nem uma bexiga, né, de uma bola de aniversário. Eu vou enchendo, chega um momento que reabsorve, vai ficar toda murcha. Para eu poder encher ali de novo, às vezes eu tenho que botar mais ácido hialurônico do que eu tinha colocado antes. Então, o tecido, ele vai se elastecendo, ele vai ficando como se, dependendo daquele produto, né, e isso não é legal. Então, hoje em dia, está se falando muito mais dos bioestimuladores,
que também tem um pouco de efeito, né, preenchedor, do que o próprio ácido hialurônico, que traz muita intercorrência, né? Então, essas intercorrências maiores dentro da harmonização orofacial estão mais relacionadas com a utilização do ácido hialurônico, que é um produto espesso, que pode provocar isquemia, né, no tecido, porque ele está ali pressionando, e essa isquemia leva a necrose e dá as necroses de nariz. Antigamente, hoje em dia, se faz mais o preenchimento na região de glabela, mas tinha muitos casos de necrose de glabela, e aí a gente vai aprendendo com os erros também, tá? Então, a gente faz esse tipo de análise para eu classificar o meu paciente, e eu poder saber, ele está com a mandíbula. Depois, imagina a Angelina Jolie chegar no consultório de você e dizer, eu vim fazer preenchimento de mandíbula. Aí você vai avaliar, não cabe, porque a sua mandíbula já está aqui, ó, num bom tamanho em relação ao zigomático, né? Então, eu vou fazer na região de malar aqui, de maxila. Aí você vai avaliar, existem fotos que a gente vai fazer, eu vou mostrar, para a gente avaliar se realmente é indicado ou não, tá? Então, talvez o mais difícil dentro da harmonização é você ter esse feeling, né? E aí é que tá os profissionais que têm mais sucesso, é ele olhar o paciente e saber, não, aqui a gente faz um preenchimento ou não, e é por isso que as pessoas têm, aquelas que têm esse olhar mais refinado, né, conseguem se dar melhor. Mas, mais uma vez, o dentista, ele é fantástico, nós somos realmente melhores, a gente pode acreditar. Tem a questão da simetria, né? A gente pode fazer isso, inclusive, no próprio computador. Todo paciente, as pessoas têm uma certa assimetria. Então, se eu dividir aqui a face, né? Eu vou ter duas pessoas diferentes, né? Apesar que aqui está bem discreto. Mas a gente sabe que o lado direito nunca é igual ao lado esquerdo. Não só a questão tegumentar, mais muscular, né, óssea, se a gente se olhar, a gente sabe que nós não somos iguais. Isso é muito importante a gente definir desde o diagnóstico, porque às vezes o paciente nunca reparou isso. E ele faz o tratamento com você de harmonização quando ele vê assim, eu estou torta. Por isso que é importante o registro fotográfico. O prontuário, ele é um documento, minha gente. Não só a harmonização, qualquer especialidade. Tudo tem que estar no prontuário. É um documento que nos protege. Nunca esqueçam disso, que isso é importante para vocês, para a vida profissional toda, tá? Inclusive, tem lá a guarda do prontuário e é sempre a renovação, ou seja, a atualização dele é um dever, está no nosso código de ética, é um dever do dentista, tá? Então, a gente tem que fazer a atualização e a guarda desse prontuário. E aí existem lá a proporção vertical, algumas são até bem próximas, quando a gente vai estudar, por exemplo, o bucomaxilofacial, quando a gente vai usar a prótese bucomaxilofacial, a gente usa algumas medidas dessas, para saber relação de largura de nariz, para a largura entre as sobrancelhas, então, o próprio comissura labial, então tem muita coisa que a gente estuda, né, não só na harmonização, aqui com relação às sobrancelhas, enfim, tem bastante análise, tá? Linha média, os 3/3, né? E aí, na ROF, né, na harmonização orofacial, a gente tem que entender esse perfil do paciente, o padrão esquelético dele, o padrão dental também. É uma dos diferenciais da harmonização orofacial é a gente entender a oclusão. Nenhum outro profissional sabe. Então, eu costumo até pedir para os alunos fazerem a pergunta, como é que estão os dentes, como é que está a oclusão, usa prótese, tem todos os elementos dentários, isso é importante, porque vai ter uma repercussão. Se o paciente perdeu elemento dentário e diminuiu a altura facial inferior, ele vai ter mais rugas, né, porque ele vai ter, né, aquela diminuição. Se eu aumento, por exemplo, se ele precisar de uma prótese, eu reabilitar com a prótese, ou encaminhar para o protesista para ele melhorar, ele já vai me dar um outro resultado, e isso vai ser bom para o resultado final dele. Por isso, essa inter-relação tão grande da harmonização com as outras especialidades, né? Todos fazem parte, né, da odontologia. Então, eu preciso entender também a espessura do tecido mole, para saber se eu preciso fazer algum tratamento que vai espessar essa derme, que vai dar uma resposta melhor no resultado do tratamento final, né? A origem cultural e étnica, porque também a gente não pode transformar, né, todo paciente no mesmo padrão, né? Existem as características étnicas, que é interessante que sejam
priorizadas. E isso é legal porque existe uma tendência hoje em dia, o que é bom, de se resguardar também essas características, isso é importante, tá? E sempre conversar com o paciente para ver qual é a expectativa dele, qual é a queixa dele. Se a queixa for pertinente, ótimo. Se não for pertinente, a gente tem que mostrar, né, através de informação, né, de estudo, que não é o ideal para ele, tá? E a questão do gênero também, tá? Às vezes, quando o paciente chega, por exemplo, para fazer toxina botulínica, as mulheres querem arquear a sobrancelha, o homem já não quer, né? Ou às vezes ele quer. Então, a gente tem que entender que existem tratamentos que vão para caminhos um pouco diferentes, mas o principal é você conversar com o paciente para saber se ele quer. Para também não chegar nessas situações, né, que são extremos, que você acaba perdendo a referência do que é bonito. E existem, né, pessoas que realmente se viciam e aí acabam ficando disformes, né? Já era bonita, vai melhorando, é cada vez mais acho que vai mudando, mudando, e isso é uma doença mesmo, que a gente tem que ter muito cuidado, né? As dismorfias, né? Enfim, tem tantas nuances que a gente tem que ter bastante cuidado, tem que cuidar muito desse paciente, tá? Aqui a Cher, né, que as pessoas brincam, falam, para cada cigarro que você acende, a Cher ganha 1 ano de vida. Ela é a mãe, imagina, 93 anos, a senhora, né? Você vê, é uma senhora, mas ela tem 93 anos, né? Se cuida bem, enfim. As dismorfobias são doenças que o paciente tem, né? São alterações psiquiátricas, inclusive, que a gente tem que ter muito cuidado com esses pacientes. Bom, eu vou passar um vídeo bem rapidinho, que eu gosto tanto desse vídeo. Deixa eu ver se eu consigo, Lara. Deixa eu finalizar aqui. É de uma cantora, não sei se vocês já viram, mas eu acho ele muito interessante. Deixa eu copiar aqui. Não dá para ver ainda, né? Ou tá? Ainda não. Estou vendo só o seu slide. Aqui o pessoal está elogiando a palestra, falando que maravilha de palestra, excelente, muito boa mesmo. Nossa, eu tô perdida aqui. Conseguiu, professora? Quer alguma ajuda? Não estou conseguindo, peraí. Saída tela inteira. Tá aparecendo alguma coisa? Nada, né? Não. Vai ter que apresentar de novo. Apresentar agora. Tá aparecendo tela inteira. Deixa eu cancelar. Não quer aparecer. Aí eu acho que agora vai. Estão vendo? Ainda não. Agora sim. Tá, né? Deixa eu aumentar aqui. Girl, if you wanna feel sexual, you can always call.
Né? Tem outras versões dessa música que é interessante, mas é só para mostrar o cuidado que a gente tem que ter, né, com relação a essa. É bem forte, mas para assim a gente recebe muitos pacientes com esses problemas e a intenção não é essa, né? Não é de transformação, é de você melhorar o que você já tem de bom, né? E sempre pensar também nessa questão da parte terapêutica, né? Que eu acho que é fantástico, como eu falei desde o início, tá? Bom, deixa eu voltar aqui de novo para ele, gente. É legal esse vídeo, né? Depois vocês dão uma olhadinha no YouTube, tem o vídeo dela mesmo, da Melanie Martinez, que é com ela, é bem forte também. Eu acho que é até mais forte que esse, eu não quis trazer ele logo assim, mas enfim, depois vocês dão uma olhadinha, tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Cadê ela? Não estou conseguindo. Tela inteira. Não apareceu não, né? Conseguiu? Apareceu? Apareceu. Apareceu, pronto. Bom, então isso a gente chama de dismorfobia. Vocês vão depois ouvir falar mais sobre isso, né? Tem alguns artigos assim, mais recentes que estão falando bastante das dismorfobias. É interessante porque a gente vai pegar muitos pacientes com esse problema, eles não conseguem se olhar no espelho ou se olham demais, né? Eu sempre comento em aula, uma vez uma mãe e filha num curso lá em Recife, eles foram fazer um procedimento de toxina e no mês seguinte, quando foram reavaliar, a mãe chegou indignada porque disse que a filha ficou melhor que ela. Era um absurdo. Como é que eles, né? Então, assim, não tinha a mesma idade, né? Mas aquela a sensação que o paciente tem de que ele vai chegar, vai se transformar, né? E na realidade não é essa. A gente trata muito mais de uma forma natural, né? De tentar diminuir essa questão da retardar o envelhecimento, ou o envelhecimento, o que a gente chama de age well. Não é o anti-envelhecimento, é você envelhecer bem, saudável, né? Que é isso que a gente busca. E outra coisa, eu gosto muito dessa imagem, acho que na década de 70, 80, essa National Geographic é ainda, mas era uma revista muito famosa, que foi em 85, que foi lançada, eu lembro que eu era criança. E meu pai assinava, inclusive, essa revista, e essa capa, ela chamou muita atenção, que foi feita lá no Afeganistão. Essa menina foi refugiada, e depois ela começou a ajudar pessoas a saírem do Afeganistão, porque estava em guerra. E depois o fotógrafo que fez essa imagem dela voltou para o Afeganistão, porque ela foi expulsa, depois o governo afegão reconheceu, deu uma casa para ela, enfim, restabeleceu a vida dela. Mas aí ele repetiu a foto, né? E você vê que as características elas não mudam. A paciente envelhece, mas as características são a mesma. Então, o que uma harmonização orofacial ela não vai modificar? É que nem uma cirurgia ortognática, né? Eu tenho amigos cirurgiões que falam que às vezes o paciente chega lá com a foto, diz Ellen, eu quero ficar assim. Não vai ficar nunca. Diz Ellen, ela tem uma irmã gêmea, não é igual a ela, a gente vai ser? Não vai ser. Né? Então, assim, isso o paciente tem que estar muito ciente, né, nessa transformação. Às vezes chega, eu quero fazer um preenchimento labial, achando que, e traz lá, quero ficar com a boca igual a essa. Não tem como. A gente pode até que fique mais bonita, que fique melhor, mas a gente tem que saber essas limitações, né? E hoje a harmonização é isso, maravilhoso, né? A gente sabe que tem muitos procedimentos muito interessantes, tem aí a própria toxina botulínica, essa é uma aluna minha, que inclusive é blogueirinha, e ela precisava fazer uma cirurgia ortognática para impactar essa maxila, ela tem um aumento da altura na maxila, mas ela é uma menina linda, ela vai fazer uma cirurgia ortognática. A gente usou a toxina para poder paralisar, né, e diminuir o sorriso gengival. Lógico, fez também preventivamente, que ela ainda é jovem, tinha algumas ruguinhas, mas a toxina traz isso, né, de resultado. Né? Alguns casos aqui muito simples, eu gosto muito de sorriso gengival, tá? Eu não sei porque as pessoas têm essa psicose por tratar sorriso gengival. Essa é uma aluna de odonto que me encheu meu saco para fazer,
Coloquei bem pouquinho, só para diminuir um pouco, apesar que eu não acho feio esse sorriso. O sorriso de avó é muito jovem, né? Essa é uma dentista, a maioria das pacientes é tudo dentista. É uma dentista, mas ela queria cobrir aqui, ó. Ela ia estar trocando essa coroa, foi antes da pandemia. Se fosse pandemia, acho que ela nem faria. Fez a toxina para poder melhorar aqui, né, a linha aqui do término, né, dessa coroa, e ela depois trocou, e hoje em dia ela não faz mais, né. Então, aqui o caso de Ali. Os preenchedores faciais tem N situações, né, que a gente vai preencher o paciente, eu vou estudar o paciente, fazer o preenchimento da forma adequada, vários materiais que a gente pode utilizar. Essa aqui também é outra estudante de odontologia daqui, de Petrolina, então a gente fez, ela tem uma deficiência de mento, ó, precisava fazer uma cirurgia ortognática, a gente fez o preenchimento super tranquilo. Aqui é uma região muito fácil de fazer, rápida, sem intercorrência. A gente tem vários tipos de preenchedores, né? Os melhores são os temporários, ou que a gente chama de semipermanente, e um deles é o ácido hialurônico, né? Que é o que foi utilizado aqui. Então, eu estava sendo... Oi. A Emily perguntou se a toxina pode deixar o rosto mais feminino. Pode, no sentido de arquear a sobrancelha, de tirar as ruguinhas aqui laterais, entendeu? Às vezes, quando um paciente fala que mexe muito o nariz, eu posso paralisar a musculatura que faz o tracionamento da ponta do nariz, ele eleva um pouquinho, bem discreto. Então, essas características, ela tornam mais feminino, mas eu diria que feminino mesmo era arquear um pouco mais a sobrancelha. Porque tanto para o gênero feminino quanto masculino, a indicação dela é para remover, para paralisar a contração muscular e tirar aquelas rugas de expressão, que podem ser rugas que a gente chama dinâmicas, que só aparecem quando tem a contração muscular, ou rugas estáticas, que já estão ali trabalhado, que aquelas rugas ali vão só ser amenizadas com o tratamento, que é um tratamento que é o cílio ideal a cada 6 meses, tá? Tá certo. Certo? Respondi? Crislene colocou aqui que a reticulação difere para a região. Sim, a gente tem várias, o ácido hialurônico tem várias reticulações. Então, se eu vou colocar no lábio uma reticulação, se eu for colocar aqui no malaio outra reticulação, se eu colocar na mandíbula é uma outra reticulação. Então, vai depender, sempre é interessante, para tudo, minha gente. Qualquer material que vocês forem utilizar em odontologia, em medicina, enfim, odontologia que é a nossa área, leiam a bula, leiam as recomendações, ele está lá dizendo para que é que serve. Não adianta a gente querer mudar muito, porque isso pode trazer problema, tá? Então, tem muito preenchedor que é usado em lábio, que tem uma reticulação menor. Aí, o que acontece? O dentista já vai e bota uma maior para durar mais, ou o lábio fica mais evidente, mais endurecido. Não pode, porque cada tecido ele vai conseguir segurar, vamos dizer assim, esse preenchedor com aquela reticulação. Tem uma indicação, não é à toa que existe uma indicação, tá? Amanda colocou que tem sido comum casos de obstrução de artérias durante preenchimentos, que evoluem para o negócio. Tem sido comum quando não se tem o cuidado que se deve ter. Por exemplo, em nariz, o nariz, quando vocês veem, ele é o próprio tecido dele, a gente tem cartilagem, ele não tem tanto espaço como, por exemplo, essa região da face média, que eu tenho bastante, né, espaço, vamos dizer assim. Então, como eu tenho cartilagem e o tecido, eu tenho um pouco que a gente chama de hipoderme, que é aquela porção que fica por baixo da derme, que tem os compartimentos de gordura. O nariz não tem isso. E, principalmente, se o paciente já tiver feito uma rinoplastia, né, feita a cirurgia do nariz, ele vai ter mais aderido ainda. Então, quando eu faço o preenchimento, o preenchedor, que já tem uma reticulação, e no nariz tem que ser uma reticulação um pouco mais elevada, para poder dar o resultado que o paciente quer, o que acontece? Ele vai pressionar. Não só ele pode pegar uma artéria, eu faço quando eu uso, por exemplo, a agulha, e eventualmente a agulha entra na artéria, como também, que é mais comum, eu colocar o preenchedor e ele faz uma pressão ali no tecido. Fez pressão, isquemia. Isquemiou, vai necrosar.
né? Então, essa é a maior intercorrência do ácido hialurônico, tá? Mas existem locais que são mais propícios. Região de nariz, região de glabela, que não se faz mais, né? O lábio um pouco, né? Mas bem menos, tá? É mais o nariz realmente que tem essas intercorrências. É possível preencher os lábios sem aumentar o volume ou modificar o tamanho? Você pode utilizar no lábio, eu posso utilizar um ácido hialurônico sem reticulação, que ele vai dar só uma hidratação. Ele dá uma leve, aumenta um pouquinho, né, o tamanho, mas ele vai hidratar. Tem muitas técnicas atuais que visam hidratar o lábio, deixar ele sempre jovem, para que ele não fique com alteração de cor. A própria micropigmentação também é muito utilizada, mas a gente tende a usar o ácido hialurônico sem reticulação. E aí eu preciso saber o que o paciente quer. Ele quer contorno, ele precisa de contorno, ele quer volume, né? Às vezes que é só volume superior ou inferior, a gente tem que avaliar, porque existe uma análise facial também, análise facial é uma análise labial, né? Porque o lábio inferior, ele tem que ser mais ou menos 2/3 do lábio superior. E a gente precisa entender essa proporção. Tem paciente que quer mudar totalmente aquela proporção, a gente tem que explicar, né, se vai ficar legal ou não vai ficar. Mas são procedimentos que facilmente a gente pode reverter, né? Não só em remover o ácido hialurônico, que não é o ideal, mas em último caso a gente tem que fazer isso com a enzima hialuronidase, ou então preencher um pouco mais e tentar corrigir isso daí, tá? É comum acontecer rejeições de parte desses produtos do tratamento? Não, não é comum acontecer rejeição, porque o ácido hialurônico ele já tem, o nosso corpo já tem, né? Então, assim, os materiais que a gente utiliza, a toxina botulínica, ela é uma toxina produzida por uma bactéria, né, que não traz alergia, você não tem alergia, você pode ter a sensibilização dela e a que a gente chama de imunogenicidade. Vou começar a criar anticorpos para não ter um efeito sobre ela, tá? Mas a alergia é muito raro, tá? É mais com relação a alguns componentes de alguns produtos, como, por exemplo, tem uma que chama Prosigni, que ela dá um pouco mais de alergia. E tem toxinas que é mais de paciente alérgico, né, como o Zeumin, que é alemão. Tá? E o ácido hialurônico, como eu falei, é um produto que a gente já tem. Existe o ácido hialurônico endógeno, né? E aí é muito raro esse tipo de alergia, tá? Os fios de sutura são fios que são fios de sustentação, que são fios de sutura, são fios que também não têm, os pacientes não têm alergia. Então, assim, são materiais bem seguros em relação à alergia, tá? A rejeição, tá bom? Por que a duração é de 1 ano e meio, às vezes, do ácido hialurônico? Porque o organismo ele começa a consumir, a metabolizar aquele produto, né? Não quer dizer que com 1 ano e meio não tenha mais nada. Se a gente fizer uma biópsia, a gente vai encontrar ali. Mas aí existe, né, a própria renovação celular. Então, a reabsorção dos componentes que não é o ácido hialurônico, e depois ele vai ser reabsorvido também, vai ser metabolizado também, tá? E aí a gente coloca, eu achei interessante, foi até um aluno meu que falou, eu achei fantástico essa colocação dele. Tudo que é bom a gente tem que repassar, o que é ruim eu repasso também, viu? Dos outros, meu também, não tenho esse problema não. Mas eu achei muito interessante que ele falou que os pacientes dele chegam e dizem, eu quero fazer preenchimento labial. Vai durar quanto tempo? Ele falou, vai durar o tempo que você achar que deve fazer de novo. Porque se a gente fala 1 ano e meio, quando passa 6 meses, não tem mais nada. Ele não tem mais nada, então tem que colocar mais. Porque tudo vai depender da resposta do paciente. Como é o metabolismo dele? Se ele toma, até, por exemplo, se ele tem uma vida muito agitada, se ele toma termogênico, se o metabolismo dele é muito alto, elevado, então isso vai ser consumido de forma mais rápida. Tem pacientes que passam 1 ano sem botar a toxina e só fazem uma vez por ano porque não tem tanta, né? Consegue ter uma musculatura menos forte, né? Menos que a gente fala hipercinética. Então, tudo isso vai influenciar. A resposta é muito individual. E isso é que é um grande problema para a gente. Porque o paciente precisa entender isso. E precisa entender antes de colocar o produto. Se eu falo para ele depois, ele vai pensar que é uma desculpa minha. Tá falando isso porque... E vai começar a questionar se eu coloquei aquele produto, se eu diluí de forma correta, né? Se eu fiz a técnica corretamente. Então, a gente tem que ser muito honesto desde o início. Né? Por isso que no prontuário tem que estar tudo lá discriminado, termo de consentimento, tudo certinho, para a gente não passar sufoco depois, tá? Acho que cessaram aqui as perguntas.
Bom, preenchimento labial, minha gente, é uma técnica do dentista. Eu falo direto. O dentista faz muito bem o preenchimento labial, né? Tem muita destreza, conhece o lábio. Gente, só um minuto, que é meu filho. Daí que eu tô dando aula, tá? Depois eu falo, meu amor. Beijo, tchau. Senão ele vai ligar. Então, assim, o preenchimento labial, nós somos quem fazemos melhor. Nós somos os que fazem melhor os lábios, tá? Eu lembro uma vez um curso que eu fiz, uma paciente desmaiou. Era uma enfermeira, na época, não era enfermeira, não, biomédica, estava fazendo o preenchimento labial da paciente. Eu tinha ido para o curso em São Paulo e levei as carpulhas, porque eu sabia que não era com dentista, porque não era muito comum, né, esses tipos de curso. O dentista não podia fazer, então a gente tinha que fazer com outros profissionais. E aí eu vi a paciente desmaiar de dor, né? Porque o lábio é muito sensível. E a gente saiu, eu até pedi, posso anestesiar? Não, não precisa não, a paciente está desmaiando, morrendo de dor. Mas a gente tem anestesia, a gente tem a mão leve, a gente entende da anatomia do lábio, a gente entende, né, da anatomia da muscular, das artérias, veios. Então, assim, é muito bonito, né? E eu fico muito feliz de ver, né, nós, né, os dentistas realizando esse procedimento. Os agregados leucoplaquetários, como eu falei, é justamente aqueles produtos decorrentes, né, do sangue, do próprio sangue. Então, o dentista também faz isso e usa em várias situações, não só na harmonização, como eu falei no início lá da aula, quando estava falando das resoluções, né? Então, a gente pode pegar esse plasma rico em plaquetas, que é essa parte amarelada, né? Quando a gente faz a venopunção, a remoção do sangue, né? Isso o dentista pode fazer. Geralmente, eles fazem um curso. Tem faculdades que já orientam, né? Ao dentista, ao aluno fazer essa remoção, essa venopunção. A gente coloca na centrífuga, né? Nos tubinhos específicos. Eu vou ter lá o plasma rico e pobre em plaquetas, que eu vou utilizar em N situações. Na harmonização a gente usa muito, muito mesmo, tá? É bem legal. Então, aqui só mostrando, tirando da centrífuga, tá? E aqui o plasma rico em plaquetas. Que a gente faz a remoção só do plasma, é bem legal. Na harmonização, eu posso usar ele na intradermoterapia, que é a colocação de vários produtos, entre eles o próprio plasma, né? Posso usar no microagulhamento, né? Que é aquela tortura, que apesar de não é tortura, que a gente vai usar os rollers, né? Ou então a caneta, que a gente chama Dermapen, né? Essa aqui é uma máscara anestésica, e depois eu estou colocando aqui, ó, o rolinho, que tem 540 agulhas, né? O paciente não sente dor, geralmente a gente faz anestesia, pode ser intrabucal, para pegar o nervo infraorbitário e o mentoniano aqui embaixo. Eu posso fazer também extraoral, é bem legal, o resultado é fantástico, porque todo dano celular que eu causo aqui vai ter como resposta a reparação. É um dano celular controlado, tá? E aí, essa reparação, ele vai vir com formação de colágeno, então o paciente fica com a pele maravilhosa. Aqui são alguns bioestimuladores, hoje existe muitos no mercado. Oi? O aluno Tiago perguntou se é semelhante à hemoterapia. A hemoterapia? A hemoterapia é quando você retira o seu próprio sangue e faz a colocação dele, né? Isso a gente não pode fazer, porque a colocação dele não é no rosto, né? Eu nem sei especificamente qual é a legislação. A intenção da hemoterapia é melhorar na imunidade do paciente, né? Então, inclusive agora na pandemia, muita gente fez não só o ozônio, né? Eu uso muito ozônio. Eu tenho um gerador, eu acho fantástico, mas é um tratamento, como a gente estava falando, coadjuvante. A hemoterapia, ela vai estimular aí a questão do sistema imunológico. Nesse caso do PRP e do PRF, eles são produtos, né, agregados leucoplaquetários, que eles, essa parcela do sangue, ele vai ter muito, que a gente chama de fatores de crescimento, que as plaquetas vão secretar. E esses fatores de crescimento, eles vão estimular as células a se diferenciarem em fibroblasto e outras células também. Mas os fibroblastos é que vão produzir a elastina e, principalmente,
o colágeno, tá? Então, esse dano tecidual controlado que se tem, que se realiza com o roller, ele vai ter como resposta a formação do colágeno aliado aos fatores de crescimento do plasma. Então, é por isso que tem essa melhora. Quem faz o microagulhamento não deixa de fazer, porque sempre na pele, como fica diferente, o tecido fica mais uniforme, ele trata também o PRP, a questão do melasma, diminui as rugas, diminui cicatrizes de acne, né? Então, inclusive, porque a gente não faz, né? Mas ele é tratado calvície também, faz também na região da cabeça, né? Para poder estimular aí o crescimento do cabelo, né? Bom, os bioestimuladores, assim, eu sou fã, né? Porque tem vários tipos. Mês passado houve mais um, entrou aqui para competir com o Sculptra, que é o Eleva, que é o ácido L-polilático, que é utilizado na estética há um bom tempo. O Sculptra é como se fosse o Botox para toxina botulínica, né? Era o que era mais usado. Existem algumas intercorrências, como todos eles têm, mas eles são usados para poder dar uma rejuvenescida, né? Diminuir muito ruga, sem deixar aquela coisa travada, de uma forma bem natural. Quem fez recentemente foi Reinaldo Gianecchini. Ele mudou bastante e acabou que muita gente está até seguindo ele aí por conta dos resultados, ficou bem legal. Então, assim, para os homens, né, lógico, para as mulheres também, mas para os homens que não querem aquele resultado, por exemplo, do preenchimento, né, aquele rosto muito travado, faz os bioestimuladores, fica muito legal, muito bonito. E aí tem vários tipos, várias marcas também, né, que são utilizados. Aqui o laser, que pode ser utilizado, a Lorena perguntou lá. Então, aqui ele está em coadjuvante, o laser facial, na realidade aqui é um LED, né, mas é um aparelho de laser LED, da DMC, esse é o Elite Duo. E ele pode ser utilizado junto com cosméticos, porque na harmonização a gente estuda muito cosmetologia também, né? Então, utilização de peelings, de home care, e aí as próprias empresas desenvolvem produtos específicos para utilizar junto com o laser, né? Esse é o laser de baixa potência, o terapia EC, que é da DMC também, que ele é utilizado para tratar intercorrência, na harmonização é mais intercorrência, tá? A gente vai utilizar ele. Então, aqui o paciente pode ser utilizado também foi feito fios, e aí fez o pós-procedimento, utilização do laser para evitar, para diminuir, melhorar a regeneração, diminuir dor, já que ele é anti-inflamatório e analgésico também, tá? As lipoplastias... Oi? O Wildson perguntou se quem faz muita academia dura menos os resultados de harmonização. Pode durar menos a questão da toxina botulínica, porque geralmente quem faz muita academia tem muita contração muscular, porque o músculo é mais forte, né? E aí é como se fosse um consumo mais rápido, né, desses produtos. Existem, dentre as toxinas, a gente tem o Dysport, que é uma toxina mais indicada para quem faz academia, né? Então, aqueles pacientes, quando não tem uma resposta muito, assim, mais duradoura, geralmente a gente indica utilizar esse, tá? Mas, no geral, nos demais tratamentos, não. Seria mais, realmente, a toxina botulínica por conta da contração muscular, tá? Tá. A Tatiele perguntou do termogênico, se auxilia nessa perda. Auxilia porque ele acelera o metabolismo, né? Então, assim, tem alguns trabalhos que fazem uma relação. Não é nada, assim, comprovado em pesquisas específicas, mas é uma das razões que se acreditar que seja, que acaba tendo essa absorção mais rápida do produto. Tá? Aqui são as lipoplastias, aqui é uma cirurgia de bichectomia, né, que foi feita. Então, os resultados também são bem legais, né? Então, melhora bastante. Olha que linda aqui a foto da bola de bichá sendo removida. As lipoenzimáticas, né? Então, o paciente tem aquela gordura submentoniana. Então, eu posso utilizar algumas mesclas, ou o próprio ácido deoxicólico, que é utilizado aqui, que é um ácido que já faz parte do nosso próprio organismo também, está lá no fígado, tá? Então, veja por que não tem tantas intercorrências, são produtos que já fazem parte, né?
Aqui, no caso, um paciente que fez a mecânica, é bem mais agressiva, né? Então, aqui, ó, estava injetando líquido para depois utilizar a cânula. Não gosto muito, não, mas no curso a gente faz, né? Tem outros professores. Os fios de sustentação é muito legal, não só os lisos, para melhorar aqui a região de papada, como também os de tração, né? Que dá, aqui é um resultado temporário, tá? Durou 1 ou 2 semanas esse enrugamento, mas ele dá um liftzinho. E esses fios, que são esses fios aqui, ó, mais arroxeados, eles também estimulam a formação de colágeno, então o paciente fica com a pele assim mais espessa, né, mais bonita, tá? A gente tem também os equipamentos de jato de plasma, que são equipamentos que vai melhorar aqui a formação de colágeno. Esse daqui a foto cortou, mas ele faz punturas e diminui, ele como se ele enrugasse a pele. Então, quando o paciente precisa fazer a blefaroplastia cirúrgica, ele pode optar por fazer a não cirúrgica com o jato de plasma. É bem interessante também esse procedimento. Tá aqui o ozônio, ó, o Lorena tinha perguntado. Tem vários equipamentos que a gente usa para ozônio. Esse é o gerador, né? Aqui é um cilindro de oxigênio. E ele é gerado aqui nessa seringa, parece que não tem nada, né? Mas aqui tem ozônio. Você tira, coloca aqui nesse receptor, e aí ele enche a seringa que foi usada para a olheira, né, nessa paciente. Tem várias indicações, só que, é como eu falei, é um coadjuvante, você tem que fazer várias aplicações para ter um resultado. Aqui os alunos aplicando, né, fazendo lá os procedimentos. A gente vendo aqui os resultados, são muitos alunos, é muito legal. E a gente tem alguns aplicativos e alguns programas que fazem, né, uma análise meio que digital, né? Existem aplicativos como o Face App, né? Esse aplicativo aí que muita gente usou para envelhecer, muita gente usou para mudar de sexo, e engraçado que isso chamou muita atenção, né? Eu tenho uma aluna em Campina Grande que ela chegou para mim, tem 2 semanas, 15 dias. Professora, eu recebi, ela é bem blogueira, e trabalha muito com lente de contato, enfim. Aí ela disse que recebeu, ela me mostrou, um americano que quer mudar de sexo, que viu uma foto dela nesse Face App, né? E aí aí mandou a foto dele, mulher, no aplicativo, querendo ficar daquele jeito. Imagina! Veja que responsabilidade dela, a partir de um aplicativo, ela ter que transformar para ficar, porque ele achou fantástico, né? E ele vinha para o Brasil para mudar de sexo mesmo, né? E aí ela me mostrou para saber se a gente conseguia transformar. Eu disse, olha, a gente pode tentar, mas realmente é uma coisa que infringe, inclusive, o nosso código de ética. Eu não posso prometer um resultado que eu não sei se eu vou conseguir chegar, né? Então, assim, esse seria o recado que eu queria passar com relação aos aplicativos, né? Que a gente tem que ter muito cuidado, porque naquele aplicativo nem sempre eu vou conseguir aquele resultado, né? A gente tem esse aqui, que é o Belos 3D, que é um aplicativo que vocês podem baixar. Eu sei que ele baixa pelo iPhone, eu não sei se no Android ele baixa também, tá? Então, vocês podem baixar, é bem interessante. Eu até fiz hoje uma foto minha, eu estava na universidade, eu fiz, ficou linda, não foi? Aí ele faz e aí você pode manipular 3D. E aí você consegue ver todas as imperfeições, né? Essa foto aqui de cima, ó, dá para ver aqui já uma reabsorção, né? Já o envelhecimento aqui, ó. Lógico, não está perfeito, né? Meu nariz não é desse jeito, mas enfim. Mas já dá para ver uma reabsorção. E eu posso, por exemplo, fazer o antes e o depois do paciente. Posso manipular também, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu acho que é muito mais importante utilizar esses aplicativos para eu fazer um diagnóstico do que para prometer um resultado para o paciente, né? Porque a gente tem o nosso próprio código de ética, onde ele coloca lá, ó, no artigo 44, constitui infração ética, fazer publicidade e propaganda enganosa, abusiva. Veja, isso aqui ele pode ser considerado, se eu colocar uma foto do antes e uma foto manipulada, ele pode ser enquadrado como uma propaganda enganosa, né? Imagine eu prometer ao paciente, né, aqui qual é o nome dela mesmo, minha gente? Sabrina Sato, né?
que vai ficar, né, o masculino, eu vou ficar dessa forma, vou botar aqui, vai ficar exatamente dessa forma. Então, isso pode ser enquadrado administrativamente como uma infração ética, tá? O nosso código de ética, ele ainda está obsoleto em relação a uns artigos, obsoleto que eu falo a partir das resoluções, tá? Porque nessa mesmo congresso, em 2019, teve uma resolução que permitiu a imagem do antes e depois, tá? Aqui ainda está como sendo proibido. Só que essa imagem do antes e depois não quer dizer que eu possa, por exemplo, colocar o durante, fazendo um procedimento, o paciente com palito ortodôntico, ainda não tem como é que eu posso falar? Esse entendimento, tá? E entendam que isso é uma proteção e não uma retaliação, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque a gente tem uma coisa que chama Código de Defesa do Consumidor. Tudo que eu prometer ao paciente, eu tenho que entregar. Se eu não entregar para ele o que ele se diz que comprou, né, já que eu ofereço o serviço e ele é o consumidor, ele pode reclamar. Então, se eu prometer ao meu paciente que ele vai ficar assim, ou se eu fizer uma propaganda com essa imagem, eu vou estar vendendo e aí o paciente vai querer aquele resultado. Então, quando vocês forem estudar odontologia legal, se já não estudaram, vocês vão ver o que chama de obrigação de resultado e obrigação de meio. Obrigação de resultado é quando eu prometo aquele resultado e o paciente tem que receber aquilo. Algumas especialidades dentro da odontologia, como, por exemplo, radiologia, ela tem uma obrigação de resultado, porque o paciente vai lá, faz a radiografia, ele vai levar a radiografia. Mas, por exemplo, um tratamento endodôntico, onde eu vou fazer né, o tratamento endodôntico do paciente, eu não posso garantir que aquele dente tratado endodonticamente, ele vai ser um dente que vai responder bem. A gente sabe que a maioria das vezes vai responder, mas depende muito do paciente também, né, da própria organismo dele entender que aquele tratamento foi eficaz. Então, a gente fica, quando se chega a um litígio, né, a um litígio judicial, né, houve lá um processo, e o juiz vai entender, porque ele não é obrigado a saber odontologia, ele às vezes coloca um perito, que chama perito do juízo, que é um perito judicial, dentista, que vai responder por ele, mas cabe ao juiz entender se aquilo ali é um resultado, obrigação de resultado ou de meio. Então, se eu manipulo muito esses aplicativos, esses programas, e trago para o paciente aquele resultado, ele vai querer aquilo dali. Se você não der aquilo, ele vai recorrer à justiça, e isso pode ser perigoso, tá? Então, por isso, a gente tem que ter muito cuidado com relação a esses aplicativos, são importantíssimos, principalmente, como eu mostrei aqui, ó, para o diagnóstico. Eu consigo ver que existe, inclusive, uma assimetria, ó, dos dois lados da face, ó, no lábio, enfim. Eles são bem interessantes. Tem outros, minha gente, são só esses não, porque a aula não dá para a gente falar de tudo, tá? Mas o recado que eu queria dar para vocês é justamente esse. A gente sempre seguir as normas específicas, né? O Código de Defesa do Consumidor, o nosso Código de Ética, para que a gente tenha resultado. E ter essa visão de que a percepção da beleza ela é individual. Então, aqui eu tenho todas as faces, ó, um braquifacial, um mesofacial, um dórico-facial, né? E todos são bonitos. E a beleza, ela é muito individual. Ainda bem que hoje em dia essa visão, ela é muito, muito comum, né? E o ideal é que você esteja sempre na sua melhor versão, né? É por isso que a gente coloca, reinvente-se e seja a sua melhor versão. Todo mundo tem a sua beleza aí para ser melhorada, né, ser aflorada, né, então não precisa todo mundo ficar com a sua, todos iguais, né, vamos dizer assim. E aí, minha gente, alguma dúvida? Eu passei muito da hora, não, né, era mais ou menos isso? Não, professora, tá ótimo. A gente tem algumas perguntas aqui. A Beatriz perguntou se pode fazer preenchimento de olheiras também. Uhum. Veja, o preenchimento de olheira que a gente faz é mais nessa região que a gente chama calha lacrimal, não é na olheira aqui, mesmo porque é uma região que a gente pode fazer muita compressão e dar o que a gente chama de amaurose, que é a cegueira.
Então, a gente faz para regularizar. Às vezes, o preenchimento o paciente tem uma deficiência de preenchimento de maxila, e quando a gente faz o preenchimento, já melhora, né? Mas a gente tem vários tratamentos de olheira, né? Que pode ser feito, sim, fica bem bonito também. O Cleiton perguntou, professora, se a procura desses procedimentos tem aumentado pelo sexo masculino ou se é mais procurado por mulheres, na maioria. Olha, tem sim, tem uma procura maior pelo sexo masculino. Eles são, inclusive, mais fiéis, mas também eles querem um resultado bem mais natural. Eles são mais exigentes, mas eles querem um resultado bem natural. Eles são mais medrosos também, sabe? Mas, e aí, os bioestimuladores para eles são fantásticos, é muito bom mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Se quiserem fazer a pergunta pelo microfone também, fiquem à vontade. O Denilson perguntou em questão da otoplastia, se encaixa dentro das nossas atribuições. Então, ainda não, mas é aquilo que eu falei em aula. Eu acho que é uma questão de tempo, né? Eu acho que falta desenvolver mais técnica, né? Tem muita gente fazendo. Eu trabalho com um professor, a gente tem algumas situações que a gente está junto, que chama Gustavo Faisal, ele é bem famosinho. Inclusive, ele foi professor daquele Igor Alves, ele é bem acessível, e Gustavo faz muito orelha, né? E agora, como eu falei, há 2 dias atrás, saiu uma determinação da Justiça de Minas Gerais processando ele, falando que não pode, enfim. Mas eu acho que isso é uma questão de tempo, entendeu? Mas que a gente tem que obedecer a norma que a gente tem, né? Então, não pode ser feito ainda. Mas é uma questão que eu acredito que seja de tempo mesmo. Certo. Então, acho que... pronto, mas... O Wildson perguntou, nos procedimentos com o ácido, quem faz muita academia perde o resultado mais rápido? Com ácido hialurônico, acredito. Não necessariamente. Eu acho que está mais relacionado com características bem próprias, né? Então, assim, um paciente mais saudável, que a gente fala que está em homeostasia, ele geralmente dura mais. É só realmente em relação à toxina, que é por conta da contração muscular, só isso. Entendi. O Eliseu perguntou como ser imparcial quanto à percepção de beleza no momento do procedimento estético. Em palavras mais simples, se eu achar que o resultado será feio, como devo proceder? Então, isso é tão delicado, né? Eu lembro que tinha um professor de orto, chamava Mar Gabriel, ele era fantástico, era lá da USP de Bauru. E ele dizia que a primeira pergunta que a gente faz ao paciente, qual é a queixa dele, né? Primeiro eu tenho que ver qual é o anseio que ele tem, para depois eu entender se aquilo ali é apropriado. Então, não adianta a gente querer agradar o paciente fazendo o que ele quer, porque não vai ficar legal. Não, o Mar era maravilhoso, né? Colocaram aqui que o Mar Gabriel era fantástico. Certo? Então, a gente tem que ir com jeitinho, né? Dizer que, de repente, esse resultado não vai ficar melhor. Aí, sim, eu acho que a utilização dos aplicativos ele é interessante, né? Porque aí eu posso mostrar para ele, ou até na própria análise facial, mostrar para ele o que ficaria ideal para o padrão de face que ele tem, né? E também, assim, outro cuidado que a gente precisa ter é de não colocar, assim, que eu vejo com a análise facial, não trazer para o paciente mais um problema, porque às vezes ele chega com uma queixa e na análise facial a gente mostra outras coisas para ele e ele já vai sair achando que tem 1000 outros problemas. É muito indelicado também, até ou seja, eu estou vendo aquilo ali e você, né, ser indelicado a ponto de dizer, não, mas assim, se ele perguntar, não, o que você acha? Aí pronto, aí você já deu abertura para você, né, falar realmente o que ele precisa para poder melhorar. Mas é aquilo que eu falei, a harmonização no facial, o paciente ele vai ser sempre seu paciente. Você vai acompanhar e você vai melhorando. Não é tudo de uma vez, né? Então, você faz aos poucos. É uma construção, né? É uma construção, justamente. É uma construção. O Anaelson perguntou se os trabalhos orofaciais
os trabalhos orofaciais trabalham muito com produtos externos, assim como a bucomaxilo. A orofacial pode evoluir para procedimentos mais invasivos? Não entendi, eu acho que os invasivos são as cirurgias mesmo, A que são gente mais já tem, né, algumas cirurgias. as cirurgias de bichectomia, de lip lift, a própria papada, né? A lipomecânica de papada. Tem muita cirurgia que se faz também, né? É por isso que tem essa proximidade tão grande com a questão da cirurgia bucomaxilofacial, né? A Crislene perguntou se o planejamento pode se estender até o colo. Não, até o ciolo. A gente fica morrendo de vontade de descer, para dar uma melhorada, mas a região do pescoço a gente faz, tá? A região do pescoço. Passou daí só em casa mesmo, só a gente em casa. A professora Marlene falou que é muito importante saber ouvir primeiro o paciente para poder identificar de fato o que ele deseja. E Exatamente. João Pedro perguntou, mas se você, como profissional, vê aquela irregularidade que pode ser melhorada e não falar, seria antiprofissional? Mesmo sabendo que a intenção de não falar foi feita para não botar o defeito no paciente? Não, aí sim, aí com delicadeza você vai chegando, né? Porque quando o paciente também chega e diz qual é a queixa, você pode aos pouquinhos, né, ir colocando. Não, mas a gente melhorar aqui, talvez melhorasse aqui ficasse melhor. Eu acho que é questão de jeito também, para não ser delicado, né? Sim. A Michelane está... Todo mundo quer saber do qual é a sua pergunta, Michelane? Na realidade, ele não pode ainda. Sim. Ele não pode ainda, certo? Ainda, calma. Todo mundo quer mais, quer descer, quer ir para, né, fazer tudo, mas a gente tem que esperar um pouquinho. Uma vez uma paciente perguntou para mim assim, eu estava fazendo ali por enzimática nela, na papada, né? Aí ela perguntou, doutora, essa enzima serve para barriga também? Você poderia aplicar na minha barriga? Eu falei, não, olha, eu só trabalho daqui para cima. Porque às vezes os pacientes, eles querem, né? Não é só paciente, não, é o dentista também. Eu fui dar uma aula a gente estava numa clínica lá em Recife, de lipoenzimática. Quando eu fui daqui a pouco, uma professora com um aluno aplicando o braço. Eu disse, pode parar. Você quer me deixar louca aqui? Não, faça isso na sua casa, que você não faz, não. Mas assim, aqui acontecendo, né? Bota na barriga, bota não sei aonde, faz uns testes, não está fazendo teste. Essa professora, ela é muito engraçada. Ela fez no braço, e assim, a profundidade que a gente tem a gordura mentolina é totalmente diferente do braço. Eu sei lá como é que é a anatomia do braço. E aí ela fez e deu intercorrência, ela passou dias sem se movimentar. E o marido dela achando estranho, e sabe que ela é toda assim, de inventar as coisas, né? De fazer testes. E aí ela passou umas 2 semanas sem abrir os braços, dando só, né, a roupa assim, que não pudesse ver que ela estava toda roxa. Enfim, podia necrosar, podia acontecer tanta coisa. Já pensou? Aí, loucuras, né? Então, acho que é isso, professora. Gostaria de agradecer. Sua palestra foi maravilhosa. Vi que os meninos ficaram aqui bem animados. Fico feliz. Praticamente ninguém arredou o pé. A gente esteve Eu até tô vendo. 151 alunos, né? Alguns avisam aqui que de vez em quando a internet cai, né? Mas só que eles estão aqui participando, gostaram bastante. Coisa boa. Para a gente foi um prazer tê-la aqui conosco. Né? Eu que agradeço. Outro momento, pessoalmente, você vem aqui conhecer à disposição. aí, tá certo? À disposição de vocês, para o que precisar, pode entrar em contato comigo no Instagram, me sigam lá, perguntem, estou sempre disponível. E aí a gente continua a partir de amanhã, né, com as nossas palestras. Você falou muito hoje de cirurgia ortognática, amanhã nossa palestra é sobre cirurgia ortognática. Então, já vai fazer um link aqui, né, com o que você falou hoje. E a gente trouxe nessa semana, nessa nossa jornada, um pouco dessa parte mais nova da odontologia para os meninos estarem aí conhecendo, né, que já vai ser realidade deles. Nós aqui da Faculdade de Gamaliel, ano passado, em reunião com toda a instituição, instituímos a disciplina de harmonização orofacial na nossa matriz, né? Então, esses alunos vão ter, sim,
como disciplina optativa, né? Eles vão Que ter, legal. vão poder estudar e já conhecer um pouquinho, né, mais inicial da harmonização, o que é bacana, né? E, bem, é isso. O pessoal está dizendo que gostou muito de você e que seu Oh, sotaque que é bom. maravilhoso. Eu vi aqui, tô me achando. Obrigada, minha gente. Vocês que são maravilhosos. Fico muito agradecida. E se precisar de novo, eu estou aqui à disposição para o que for, a gente conversa, viu? Tá bom, professora, obrigada. Obrigada, viu? Beijo para vocês. Boa noite. Beijos, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.